Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Nós estamos nesta fé, clamando sem cessar. E eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, hoje às 19h30. Também sábado, às 23 horas, vamos estar dando início ao 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Vamos passar a madrugada clamando e vamos dar encerramento na reunião das primícias com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Neste domingo nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. E quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. E em São Paulo, em todos os nossos templos, acontece às 9 da manhã a reunião das primícias. Em São Paulo, eu vou estar realizando 2 reuniões. Pela manhã, uma às 7 da manhã e outra às 9h30. Depois nós temos às 15, às 18 horas, mas eu vou estar realizando essas duas reuniões às 7 e às 9h30 da manhã. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui em João 21. Ele disse no 6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E olha aqui, ó. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede, esse é no versículo 8, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Eles tinham trabalhado a noite toda pescando. Foram pescar, mas não pescaram nada. Nada. Aí, pela manhã, o Senhor aparece na praia e fala para eles: lancem a rede do lado direito e vocês vão encontrar. E eles estavam no raso, a 90 metros da praia. E a Bíblia diz que eles pegaram, no raso, 153 grandes peixes. Está aqui, ó, no 11. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. No raso. Como isso é possível? Isso aqui, claro, eles viveram um milagre. Eles estavam a 90 metros da praia. Um quarteirão tem cerca de 100 metros. A 90 metros, menos de um quarteirão, no raso. E eles pegaram 153 grandes peixes no raso. Mas isso só aconteceu quando o Senhor falou: jogue a rede do lado direito. Quando eles fizeram, tudo deu certo, viveram um milagre. Por que tem tanta gente frustrada? Porque anda sem a direção de Deus. A pessoa vai só na força do braço. Enquanto eles
passaram a noite na força do braço, não pescaram um peixezinho. De manhã, com a direção dada pelo Senhor Jesus, no raso, pescaram 153 grandes peixes. É muita diferença, não é? Muita diferença. Olha só, o antes, sem a direção do Senhor Jesus, e depois com a direção dada por ele. Antes, uma noite de cansaço e frustração. De repente, assim, ó, rápido. Lança a rede do lado direito. Lançaram, pegaram no raso, a 90 metros da praia, 153 grandes peixes. Muita diferença, o antes e depois. Se você não tem tido resultado na tua vida, a pergunta é, você tem sido guiado, dirigido pelo Senhor? Você tem ido na força do braço ou na força de Deus? Você tem seguido a direção dada pelo Senhor ou a direção dada por não sei quem? O fulano, o cicrano, o bambambam tal? Ah, eu vou fazer isso porque o fulano é entendido, ele entende tudo. E ele falou para mim que é para eu fazer isso aqui, porque se eu fizer vai dar certo. Aí você vai lá e faz de errado. Porque o que está faltando é a direção de Deus, a bênção de Deus na tua vida. E quando a pessoa é guiada por Deus, ela tem a bênção de Deus, tudo que ela faz dá certo, até pescar no raso 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que a rede não se rompeu, está escrito aqui também. Isso significa o quê? Que o Senhor deu muito e a rede não se rompeu. Isso é para eu e você entender. Ele nos dá e ainda nos dá condições de executar, de administrar, de cuidar daquilo. Entendeu? Ele deu os peixes e ele abençoou. Abençoou dando o peixe, abençoou que a rede não se rompesse também. Entendeu? E mais, aqui eles não precisaram ir para águas profundas, como numa outra ocasião precisaram. Aqui eles pescaram no raso. Isso é mais uma vez, eu tenho que lembrar o que diz a palavra, que o Senhor trabalha de várias maneiras. Entendeu? São múltiplas as maneiras de Deus trabalhar. Múltiplas. Teve uma situação, uma pesca maravilhosa que aconteceu, que eles precisaram ir para águas profundas. Aqui não. Aqui eles pescaram 153 grandes peixes no raso. Então você vê que Deus opera como Ele quer. Só que a diferença é estar ou não dentro da direção dEle, ter ou não ter a bênção dEle, depender ou não dEle. Quando eles estavam dependendo do conhecimento, da força, deu tudo errado. Quando o Senhor falou, joga a rede do lado direito, que eles jogaram, tudo deu certo. No raso, pescaram muitos peixes, a rede não se rompeu, tudo deu certo. Por quê? Porque seguiram a orientação do Senhor, foram dentro da direção dEle. E quando uma pessoa anda na direção de Deus, ela tem a bênção do Senhor, a bênção o acompanha. Talvez você está exausto, exausta, cansado, cansada, muito, mas não depende de Deus, não vai na força de Deus, não busca saber o que Deus pensa, não busca a direção de Deus. Já te ocorreu que você, talvez, não sei, até diz que ama a Deus e serve a Deus,
mas você só faz as coisas do seu jeito? Ao seu modo? Já te ocorreu isso? Você já prestou atenção nisso? Se você tivesse fazendo como Deus tem te orientado, possivelmente você já estaria vivendo os resultados na tua vida. Mas talvez Deus já falou, não sei nem quantas vezes, joga a rede do lado direito, faz assim, faz desse jeito. Mas aí você olha e diz, eu já pesquei, tentei a noite inteira, eu já tentei assim, eu já tentei daquele jeito, não deu certo. Não vai ser assim que vai dar, não é? Não vai ser desse jeito que vai dar certo. Eles podiam ter parado e dito, Senhor, jogar a rede do lado direito? No raso, Senhor? No raso? Talvez esse tenha sido teu mal. Senhor, no raso, eu estou a 90 metros da praia. No raso não pega peixe assim, senhor. Senhor, eu já fui, eu passei a noite. Não peguei nada, não vai ser aqui no raso. Se você for pela cabeça de Deus, você vai atingir seu objetivo. Mas talvez você não vai pela cabeça de Deus. Você vai pela cabeça de muita gente, mas não pela cabeça de Deus. Pela direção dada pelo Senhor. Pega essa palavra e deixa entrar esse entendimento. Joga a sua rede do lado direito. Segue a orientação do Senhor. E vai funcionar. Quando eles obedeceram, eles pegaram no raso 153 grandes peixes, a rede não se rompeu, tudo deu certo. Por quê? Porque eles estavam dentro da direção do Senhor. Eles foram dirigidos pelo Senhor. Eles foram guiados pelo Senhor. Eles obedeceram ao Senhor. E quando uma pessoa obedece ao Senhor, as coisas funcionam na vida dela. Amém? Entenda isso. E você vê, no raso, hein? Então, às vezes você acha que precisa de tanta coisa para tal coisa acontecer. E aí, eles tinham navegado a noite toda e lutado e nada deu certo. De repente ali, já na praia, a 90 metros, ali, jogaram a rede quando o Senhor mandou. Pescar os 153 grandes peixes. Segue a orientação do Senhor, vá no braço de Deus, dependa de Deus, vá pela cabeça de Deus, pela orientação dele. E as coisas serão solucionadas, resolvidas. Você vai atingir o resultado. Pode acreditar nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que representa um problema, uma situação. Também se quiser colocar a água, azeite. Eu volto já para nós orarmos. Em nome de Jesus. Bruno, o que Jesus fez na vida de vocês? Começando, eu nasci com uma doença onde o problema maior era no pulmão, né, respiratório. Onde até mais ou menos um ano não podia deitar, porque eu perdia a respiração, engasgava, poderia até morrer, fui desenganado, sim. Tanto é que eu não tenho uma foto, eu tenho 1 ano de idade, porque era uma criança muito raquítica, né? E foi num culto doméstico, depois de ser enganado pelo médico. Meu pai, inclusive, quase cometeu, como eu comentei com o senhor, uma besteira, quase que matou, né, esse médico, porque ele disse, leva aqui para a medicina, não tem mais jeito, né? Vai morrer em casa ou vai ser aquela pessoa que vai crescer bobona, assim, né? Não vai ter sentido, não vai...
Aí aos 14 anos, quando eu cheguei na igreja, ainda jovem, como eu comentei com o senhor, aos 14 anos, como a moça disse ali, eu ficava sentado ali, não via a hora de acabar o culto para ir embora. E minha mãe e meu pai insistindo, e quando eles foram ser obreiro, eu também fui de início naquele impulso, né? E aí foi onde, daí 1 ano e meio, 2 anos, Deus me colocou no louvor da igreja e tem sido só bênção de lá para cá. E dentro de 3 anos Deus me deu 10 canções e eu acredito que o meu CD vai vir. E a bênção maior foi a Tatiane, que eu conheci ela era professora. Gostaria que vocês prestassem atenção nisto, porque o que parece que não existe mais, existe. Escuta isso. Onde você conheceu? Eu conheci ela através do trabalho dela. Foi aquele encanto de primeira vista. E aí fui me aproximando, conversando. E aí descobri que ela era professora de catequese, né? Tinha um trabalho muito sério na onde ela frequentava. E aí foi quando a gente começou a conversar e surgiu essa discussão que todo mundo foge tanto, que é a tal da religião. E foi aonde eu comecei a, primeiro, antes de qualquer coisa, sem ela, às vezes, até imaginar que eu estava interessado em alguma coisa, a evangelizar. Foi um processo de evangelização muito duro, porque ela era uma pessoa de cabeça, realmente, assim, aquela pessoa que tem a sua opinião sobre religião e ponto final. E nesse meio termo de lutar, de falar para ela da palavra, de muitas horas no telefone falando, foi quando Deus foi quebrantando o coração dela, e através de tanto eu pedir, ela fez uma visita na igreja. Mas assim, aquela visita assim, ó, eu vou porque você está me pedindo, mas você nem espera, porque aí ela já sabia que eu estava interessado nela. Enfim, ela falou, se a gente for ter alguma coisa, você vai na tua fé e eu vou na minha. E foi quando ela foi na igreja pela primeira vez. É lógico que Deus já tinha preparado, Ele tocou, e de lá para cá, realmente, ela também passou a fazer parte do corpo de obreiro da igreja. E o que é assim, como o senhor disse, o que é mais incrível é que a gente namorou 4 anos, e foram 4 anos de santidade, 4 anos... Quando você diz santidade, 4 anos num relacionamento sem sexo. É isso? Sem sexo, sem mão boba, sem nada. Sem sexo, sem... Pode falar. Como a minha mãe mora em outra cidade, eu morava na casa do Bruno, né? Minha sogra cedeu um quarto, então a gente ficava todos os dias juntos. Porque às vezes a pessoa fala, mora em outra cidade, não se vê, mas a gente estava todo dia junto, sempre junto. Mas nós vivemos em santidade, graças a Deus. Decidiram obedecer, decidiram pagar o preço para viver na bênção. Bispo, nós pagamos o preço e foi glorioso, porque nós projetamos o nosso casamento, a nossa vida, e Deus fez muito além do que a gente imaginava, porque Deus colocou pessoas abençoadas na nossa vida e nos deu uma casa linda, com móveis lindos, tudo. Mais do que a gente imaginou coisas lindas, mas Deus nos deu muito mais. Foi uma bênção assim, vale muito a pena servir a Deus, foi glorioso. Como é que é? Você tinha uma outra fé, você frequentava uma outra igreja, chamamos assim, uma outra religião, e quando Ele te chamou, que você veio, o que mudou em você? Bispo, mudou tudo, porque eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu entendia alguma coisa, mas eu fiquei curiosa, porque Ele falou assim, eu gostei de você, você é uma moça bonita, enfim, mas isso não muda. Se você ser boazinha, você não vai para o céu. E ele falava mesmo, ele sempre deixou muito claro. Eu fiquei curiosa, porque ele foi irrepreensível. Não, você tem que ir na igreja, sua vida não vai dar certo. E em todo momento, ele nunca deixou parecer assim, que ele estava interessado, nem maquiou nada. Sempre falou, é como o senhor diz no altar. E aí eu fiquei curiosa até, né? Falei, gente, mas que Deus é esse? Quero saber. Foi glorioso mesmo. Aquele momento de eu falar para ela, nós vamos ficar juntos na presença de Deus, ou vai ser cada um seguir sua vida? E aí naquele dia ela ainda falou, não, eu vou permanecer na minha fé. Eu falei, então, que Deus te abençoe, e quem sabe um dia, se você se interessar por Deus. Aí foi, daí uns dias ela apareceu na igreja de novo, com certeza o Espírito Santo tocou, e foi onde a gente começou a orar, primeiro todo aquele processo de oração, pedindo a bênção do pastor, desde quando a gente tinha interesse em namorar, e mais para frente a bênção do namoro e o noivado, e o nosso casamento, que em 2011 foi já o melhor ano da nossa vida.
foi o ano que a gente iniciou com esse propósito do casamento, e dentro de 9 meses o Senhor nos deu condição de realizar um casamento muito superior do que aquilo, como ela disse, do que aquilo que a gente tinha projetado. Foi um casamento assim, digamos, pelo que a gente estava projetando, foi um casamento de luxo. Foi tudo do bom e do melhor. A gente alugou uma chácara muito boa. Deus preparou assim tudo mesmo, desde do vaso que estava aqui na igreja, da decoração até o alimento, até foi tudo, bispo, foi tudo mesmo. Mais de 200 convidados, uma festa desse tamanho, dessa proporção. Foi 230 convidados, bastante gente mesmo. E ele deu condição da gente casar, e naquele dia a gente não estava devendo um centavo, a gente ia acordar no outro dia sem dever um centavo do casamento. E a bênção... Tudo na bênção. Tudo na bênção, tudo na bênção. Nós dois... Tudo projetado para 2011? Isso era um projeto para 2011? Foi o projeto. E ela também... Nós dois éramos virgens, assim. Chegamos na igreja desde novos e casamos assim. Mantemos essa pureza que a gente aprendeu também com a igreja. Claro que a importância que isso tinha. E eu também, através do louvor, que foi uma coisa que sempre eu busquei. E... todos esses projetos que a gente projetou, ainda no final do ano, tinha uma bênção maior, que Deus nos deu condição de adquirir um veículo semi-novo, um veículo 2010, até comentei que o senhor não tinha nem 5 mil quilômetros o carro, de tão novo que era. Eu fui na agência, mas aí eu preferi esse daí, e sem sequer vender o que a gente estava. Agora que a gente está com o projeto de vender ele. E finalizou o ano como o ano mais abençoado. E o ano passado, Deus me abriu uma porta que eu nem estava esperando. Foi numa empresa muito grande, onde eu trabalho meio período e ganho muito mais do que eu ganhava antes. Assim, uma bênção que eu nem esperava. Finalizar o ano por cabeça. Muito, muito por cabeça. Feliz. Muito abençoado. Materializado, tudo que a gente quis, abençoado assim de forma extrema mesmo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, que talvez se sente muitas vezes frustrada, cansada, porque luta, e luta de um jeito, do outro, e se esforça de várias maneiras, e não atinge o resultado que ela tanto quer, o objetivo. Mas talvez o que tem faltado ela é entender que ela não tem se submetido ao Senhor. Ela não tem ido pela sua direção. Mas às vezes ela é dirigida por muitas coisas, pessoas, não pelo Senhor. Ela vai na força do braço, mas não na tua força. E o Senhor quer agir na vida dela. Mas ela vai ter que depender do Senhor. E depender significa manifestar a fé. Crer que o Senhor é poderoso para agir das mais diversas maneiras e de forma inusitada, inesperada. Não é impossível. Era impossível eles pescarem 153 grandes peixes no raso. Mas o Senhor é que estava dirigindo. O Senhor é que os abençoou. E quando uma pessoa é dirigida pelo Senhor, ela é abençoada, a bênção a acompanha. Ajuda ela a entender, Senhor. Cobre ela com teu sangue. Talvez ela tenha lutado tanto e está tão cansada. E está na hora dela passar a lutar no teu braço, na tua força. Ser guiada pelo Senhor. Andar na tua direção. Seguir as tuas orientações. Depender, a palavra é essa. Passou de hora dela depender do Senhor. Ajuda ela a compreender. Ó meu Deus, que se há incredulidade, dúvida, medo, não sei, que saia. E que ela decida hoje, a partir de hoje, passar a depender do Senhor, ser dirigida pelo Senhor, olhar para o Senhor, crer que o Senhor é o Deus do impossível e pode fazer todas as coisas. Aquilo que não tem dado certo, talvez de tantas maneiras, tantas atitudes, tantas reações, mas tudo na força do braço vai dar, na força da fé. Eles não pegaram um peixe sequer em alto mar, mas pegaram 153 no raso. Por quê? Porque o Senhor abençoou, porque o Senhor dirigiu. Então ajuda ela a entender, meu Pai.
e abra as portas para ela. Oh, meu Deus, encaminha a vida dela, materializa as vitórias dela, dá entendimento, dá visão. Ajuda ela a lutar no Senhor, ajuda ela a depender do Senhor. Ajuda ela a entender o que ela não estava entendendo, ajuda ela a se submeter ao Senhor. Ajuda, Senhor. Abençoa a vida dela, a família. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, eu consagro tudo que está sobre a TV. A água, o azeite, objetos, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu consagro tudo que representa uma pessoa, um problema, e eu determino a vitória que essa pessoa precisa. Que todo espírito de enfermidade do corpo, da alma, saiam agora. Toda frieza, toda fraqueza, todo medo, toda incredulidade, saiam em nome de Jesus. Todo bloqueio, todo espírito da miséria, do endividamento, da falência, da vergonha, da humilhação, da injustiça, saiam agora em nome de Jesus. Toda angústia, toda tristeza, toda fraqueza, todo desânimo que bateu, eu ordeno, sai agora em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue, a casa dela. Dá vitória a ela, meu Deus. Onde esse programa estiver chegando, que milagres, soluções e definições estejam chegando também. Que a vida dessa pessoa seja restituída, restaurada e tudo para a honra e glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas. Ó meu Pai, que elas vivam os seus sonhos e desejos, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, meu Pai. Porque quem planta no teu reino, colhe. E se essa pessoa decidir passar a ser um semeador do programa, ela vai colher, porque o Senhor dá semente é para quem semeia. Abençoa todos com vitórias. Eu já agradeço, ó meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Receba as tuas vitórias, receba o teu milagre e passa a partir de hoje, decida aí. Eu vou depender de Deus. E você vai ver. Tudo vai fluir. As coisas vão acontecer. Se quiser ligar para nós, é 0 operadora, esse é o Disque Vida, 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Sábado às 23 horas, início do 6º jejum dos meus projetos de conquistas. Vamos passar a madrugada clamando e teremos Santa Ceia neste domingo em todos os nossos templos. E em São Paulo eu vou estar realizando 2 reuniões pela manhã. Em nome de Jesus Cristo. Será uma bênção. Um final de semana de milagres. Esteja entre nós. Se o Senhor não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.